Você sabe o que a assessoria trabalhista do Sindicato dos Médicos faz por você? Ela é voltada para aquelas situações onde existem interesses coletivos em jogo. Por exemplo, as atuações judiciais e extrajudiciais em plena pandemia, onde médicos idosos e gestantes estavam sendo colocados no trabalho, na linha de frente, e que isso precisava ser resguardado, a saúde e segurança deles precisava ser resguardada. Então a assessoria jurídica trabalhista atuou nesse sentido. No sentido também de garantir adicionais de insalubridade em grau máximo para os médicos de linha de frente. Melhorias às condições de trabalho, adequações. A assessoria jurídica trabalhista ela tem esse foco em demandas que envolvem direitos coletivos em jogo. Então, o que seriam melhores condições de trabalho? Uma adequação do serviço do SAMU. Recentemente, nós verificamos que os médicos do SAMU precisavam de um maior número de troca de plantões, e isso não era assegurado pela empresa. Então, negociamos com a empresa, a fim de formular um acordo coletivo de trabalho onde pudéssemos adequar os interesses dos médicos. Outra situação também de interesse dos médicos é o reajuste do próprio salário, da própria remuneração médica, né, que de determinado tempo em tempo ela precisa ser reajustada para preservar o poder de compra do médico. Outras situações também envolvem contratações de OS para prestação de serviços, e essas OS acabam rescindindo o contrato com os médicos e não pagando as verbas decorrentes da extinção do contrato de trabalho. Por isso é importante que o médico se atente ou procure a assessoria jurídica trabalhista do CIMESC para que possa avaliar a situação ou prevalência de um contrato de pessoa física ou um contrato de pessoa jurídica. Uma relação de trabalho ela é diferente de uma relação de emprego. Uma relação de emprego, nós temos subordinação, nós temos a pessoalidade, não se pode mudar, nós temos a onerosidade. E numa relação de trabalho, eu tenho um trabalho pessoa jurídica, eu tenho um trabalho pessoa física, eu tenho um trabalho do médico na clínica, eu tenho um trabalho do médico autônomo para uma empresa ou para um município. A gente tem uma fraude estabelecida pelas empresas, onde elas contratam um médico, pessoa jurídica, ou contratam um grupo de médicos, pessoa jurídica, mas aquela situação ela tem todas as características de um contrato de emprego, né? Ela tem onerosidade, ela tem pessoalidade, o médico não pode se fazer substituir por outra pessoa, ela tem subordinação. E a subordinação médica ela é muito peculiar. Porque ela não é uma subordinação de um empregado comum, ela é uma subordinação estrutural, onde o médico depende da estrutura do hospital ou da clínica para que ele possa prestar serviços. Ele não pode se fazer substituir por um colega, por exemplo, um colega médico que venha de outro estado, a critério dele se faça substituir. Então ele tem que respeitar, ele tem uma ficha pronta para ser preenchida, feita pelo próprio hospital, os equipamentos são do próprio hospital, mas ele não recebe ordens. Não é essa subordinação, mas é uma subordinação estrutural. E isso a gente muitas vezes consegue identificar conversando com o médico, explicando para ele, olha, muito embora você tenha um contrato pessoa jurídica, você tem todos os requisitos de uma pessoa, de um contrato seletista. E aí essa caracterização ela pode trazer inúmeros benefícios para o médico. E é muito importante que o médico ele procure essa assessoria, porque muitas vezes tem dúvidas e acabam procurando serviços que não são especializados. E a assessoria jurídica do Sindicato dos Médicos ela é estritamente especializada nesse ponto, nesse ponto tanto de direito médico quanto de direito coletivo de trabalho em relações de trabalho voltadas ao médico. Então, conhecimento sobre as normas internas do sindicato, as normas do CRM, as normas envolvendo o próprio trabalho médico, a jornada de trabalho médica, que deve ser respeitada, seja ela a pessoa física ou pessoa jurídica. Havendo dúvidas acerca do seu contrato, da sua relação de trabalho, o médico deve procurar a assessoria jurídica do CIMESC, nos canais de comunicação específicos para tanto.